muitíssimo essa homenagem, a presença de todos vocês, a contribuição das minhas amigas Sônia Alberti e Ana Maria, e a Glória, principalmente, por ter proposto essa mesa. E muito obrigado, a gente não se conhecia, estou te conhecendo através desse texto, e agradeço realmente muitíssimo a sua leitura, assim que eu não teria nada a dizer, ao contrário, até aprendi com a sua leitura. Não vai puxar saquismo, não. Achei muito legal mesmo. E, bom, eu queria... Eu sempre fico surpreso com o efeito desse livro, sabia? Sempre me surpreende, porque esse livro, para mim, né, ele marca também a minha chegada ao Brasil, né? Eu saí do Brasil em 79 para fazer uma formação analítica na França e quase fiquei por lá. A decisão, inclusive, de eu voltar para o Brasil foi muito surpreendente para os meus colegas, para os meus amigos, para as pessoas, né, do meu convívio, porque eu estava absolutamente instalado em Paris, eu tinha consultório, eu era professor de Paris 8, tinha, além disso, né, um trabalho regular numa instituição psiquiátrica, tinha acabado de ser convidado para chefiar um serviço de psiquiatria em Santana, no Hospital Santana, onde Lacan fazia apresentações de pacientes, né? E eu fui embora. Larguei tudo e vim para o Brasil, né? E para mim foi uma decisão da qual eu nunca me arrependi, né? Realmente, para mim sempre foi uma coisa importante a minha relação com a cultura brasileira e principalmente com a língua. E isso me foi esclarecido até para mim mesmo quando eu comecei a traduzir Lacan, né? Alguns seminários, né, e alguns textos que vocês devem conhecer, que eu traduzi, e que para mim eu vi a importância do que era aquilo. Gente, eu estou passando a palavra do Lacan para a minha língua. Para mim, aquilo foi para mim de uma responsabilidade e de uma importância ética que eu acho que aquilo, de uma certa forma, talvez até tenha me transformado no sentido da minha decisão, que para mim a importância da transmissão da psicanálise vai ser na minha língua materna, né? Porque eu também adotei a língua francesa como na minha língua, digamos assim, e no Brasil, né? E pouco a pouco, né, a partir de 84, enquanto todos os meus amigos iam para todos os países do mundo tirar férias, né, a facilidade lá era, né, bem maior na época do que aqui, eu vinha para o Brasil fazer conferências e seminários, ou seja, eu trabalhava durante as férias, quando todo mundo ia lá para as praias, para as Índias, para as Ásias, e não sei o quê, né? E os meus amigos, e eu comecei a vir sistematicamente ao Brasil em 84, até que teve a minha mudança definitiva em 89, né? E num movimento de um grande entusiasmo, já conhecia assim muitas pessoas com quem eu fui fazendo relação aqui no Brasil e aqui no Rio de Janeiro, né? Sempre acompanhado da Sônia Alberti e Marianita, e de alguns outros depois, como Glória Sardala, Vera Polo, que fazem parte aqui do curso, e depois de vários outros, e começamos num movimento de muito entusiasmo, fundamos o Corte Freudiano, depois Iniciativa Escola, Escola Brasileira, Campo Lacaniano, ou seja, na escola do Campo Lacaniano, um grande percurso, digamos, institucional da psicanálise, né? E com vários parceiros, alguns se perderam pelo caminho, outros novos, né, vieram, e sempre, digamos, num movimento contínuo, nessa proposta que eu me fiz de transmissão da psicanálise, né? E dentro também da minha atividade atual também no teatro, o que me pauta é a transmissão da psicanálise. Desde a transmissão da psicanálise no divã, né, na clínica, nos seminários, em supervisão, em todas as atividades, e de uns 5 anos para cá pelo teatro também.
Quer dizer, é algo, digamos, de uma tarefa que eu acabei me dando a mim mesmo, né, de transmissão, sem contar, não falei de todas as atividades, sem contar algo que para mim é um eixo muito importante, que é a escrita, né? A escrita como na transmissão da psicanálise. E esse livro, ele é fruto de uma série de conferências que eu fiz ao chegar no Rio de Janeiro, e no final de 89, eu cheguei em setembro de 89, e fui convidado pela Maria Anita Carneiro Ribeiro para fazer umas conferências, né, na PUC. E eu falei assim, o que eu vou falar? Né? Começou assim, né? Então, para mim, eu me baseei, não estou dizendo como é que foi originário o livro, né? Foi a partir dessas conferências, né, eu vou falar sobre o que eu aprendi, de uma certa forma, nesses anos todos, aonde eu fiz a minha formação analítica, também com um percurso num tempo extremamente tumultuado. Cheguei em 79, fui na École Freudienne de Paris, no meu primeiro seminário com Jean Clavrel, que escreveu A Ordem Médica. Ele chegou dizendo assim, hoje não vai ter mais seminário, não tem mais seminário porque parece que a escola vai dissolver. A minha chegada na França já foi uma confusão que estava na École Freudienne de Paris. E aí eu fui estudar na universidade, que era Vincennes, né, no departamento fundado pelo Lacan, de Paris 8. E aí eu segui a dissolução da escola, a retomada de Lacan com a causa, né, freudiana, depois com a escola, a fundação da escola da causa freudiana, que eu também, né, estava desde os primórdios. E uma coisa que me impressionou muito quando eu cheguei é que os lacanianos não conheciam Freud. Não conheciam. Eles iam direto para a psicanálise com Lacan. E eu, né, psiquiatra, mas já vinha, né, aqui no Rio sempre com muito interesse pela psicanálise, desde meu curso de medicina. Eu já tinha lido alguma coisa de Freud, né, e agradeço muito esse comentário da Ana Maria, que sempre realmente foi meu interesse nessa articulação e nessa leitura de Freud com Lacan. E me parece que um texto que é absolutamente formador mesmo, diria, para a formação psicanalítica, e que sem Freud você não entende nada, que é a direção do tratamento. Não? A direção do tratamento, se você não seguir Freud ali, né, e que Lacan cita o tempo todo, né, é muito difícil você, né, perceber o alcance do que ele quer falar sobre a diferença entre a demanda, o desejo, digamos, a aplicação da metáfora e metonímia na direção do tratamento, na técnica analítica, de tudo que o Lacan começa a trabalhar na psicanálise a partir da linguística, né? Ou seja, que a releitura de Freud a partir da linguística não pode ser dada sem Freud, né? Daí isso que também eu acho que é o marco, né, do nosso, né, das pessoas que estamos juntos, né, até hoje, inclusive no campo lacaniano, que apesar de se chamar campo lacaniano, é um campo que inclui Freud o tempo todo. Então, para mim, essas conferências que deram origem, né, ao livro, era, para mim, uma espécie de, como dizer, algo que já estava escrito, era só colocar no papel, né? Era só falar, já estava inscrito, de uma certa forma, na minha própria formação, né? E que é dentro exatamente do espírito do retorno a Freud, vamos retornar às condições de análise com Freud, a partir de Lacan, né? Numa posteriori, então, foi que eu fui reler esse artigo de Freud e tentar mostrar algo que era muito importante, que a técnica lacaniana não era uma loucura.
Não era uma loucura, não era uma piração, que tinha uma lógica e uma sustentação. Não, eu me lembro,